vamos falar um pouquinho sobre a eutanásia. Na verdade, o intuito desse vídeo é desmistificar um pouquinho o que se diz sobre a eutanásia. Na linguagem vulgar, a eutanásia simplesmente é um procedimento pelo qual se mata um paciente que ainda tem possibilidade de ser curado, que ainda tem possibilidade de ser tratado. Mas do ponto de vista bioético, o fenômeno, o instituto da eutanásia, é algo muito mais amplo e muito mais complexo do que o simples desligar de aparelhos, do que o simples matar uma pessoa. Na verdade, nós tratamos de vários sentidos, de palavras conexas à de eutanásia, e especialmente as palavras eutanásia, ortotanásia e distanásia. Realmente, a eutanásia é proibida atualmente no direito brasileiro, porque ela significa a abreviação da vida de um paciente que ainda apresenta possibilidades terapêuticas. Claro, como a gente vê em outros países que regulam a conduta da eutanásia, existem requisitos para que se faça isso. Normalmente se exigem situações de dor, de sofrimento irreversível físico ou psicológico, mas são casos que ainda podem encontrar soluções terapêuticas, ainda não há fase de terminalidade do paciente. Distinto da eutanásia, nós temos a figura da ortotanásia. A ortotanásia, apesar do nome próximo, é uma conduta ética ilícita no direito brasileiro, porque ela significa permitir ao paciente ter a sua morte conforme as suas condições de pessoa humana digna. O que significa isso? Quando o paciente está em estado de terminalidade de vida, obviamente já constatado pela equipe médica, não se devem fazer tratamentos fúteis, tratamentos inúteis nesse paciente, que só prolongarão sua dor e seu sofrimento. A partir das medidas que nós chamamos de ortotanásia, a grande preocupação dos médicos no final da vida do paciente deve se voltar para a qualidade de vida desse paciente. E é nesse momento que se aplicam com mais frequência os chamados cuidados paliativos. Em que sentido? É preciso que se busque o máximo controle de dor e de alívio do paciente, em todos os sentidos. Alívio físico, alívio emocional, alívio familiar. Permitir a esse paciente estar próximo dos seus familiares nesse momento é muito importante. Permitir a ele completar ou saciar seus últimos desejos é importante, sempre garantindo a ele o melhor bem-estar possível. A ortotanásia, ela trata do contrário de um outro termo que é chamado de distanásia. A distanásia, contrariamente à ortotanásia, ela significa prolongar artificialmente uma vida que não tem mais possibilidades terapêuticas. E, nesse sentido, ela contraria a dignidade da pessoa humana, porque prolonga o sofrimento do paciente, sem qualquer possibilidade de melhora do seu quadro clínico, de melhora da sua saúde, apenas transformando, criando para ele uma dependência de aparelhos e com muita dor, com muita tristeza. Uma última definição que é preciso diferenciar é a diferença entre eutanásia e suicídio assistido. É muito comum que a doutrina ou mesmo decisões e médicos assimilem os dois termos como se fossem uma só coisa. Na verdade, eles têm pontos em comum. Tanto na eutanásia quanto no suicídio assistido, eu busco abreviar a vida do paciente. Um paciente que ainda pode ter uma sobrevida longa. Porém, na eutanásia há uma conduta do médico ou do profissional de saúde para abreviar essa vida, seja por meio de uma injeção letal, seja por outro procedimento. Enquanto no suicídio assistido, a equipe de saúde ela proporciona ao paciente as condições para que ele mesmo provoque a sua morte. Nós temos aí alguns relatos de filmes em que se coloca no sujeito um aparelho em que ele aperta um botão que vai desencadear uma injeção de adrenalina, ou mesmo em que se coloca próximo à boca dele um veneno que permite a ele que apenas beba e tenha um suicídio da forma como ele deseja. Recentemente a gente tem um caso que muito tem sido discutido e noticiado, é um caso internacional, mas que ganhou repercussão pelo momento olímpico que nós vivemos no Brasil. Uma atleta belga paralímpica, ela anunciou que após competir nas Olimpíadas do Rio de Janeiro,
vai demandar a eutanásia na Bélgica. Ela se enquadra em todos os requisitos da legislação belga, ela tem um sofrimento irreversível, físico. Segundo ela, o quadro dela, que se vê pela população, é muito distinto do verdadeiro quadro dela, que é um sofrimento por uma dor incapacitante em virtude de um transtorno degenerativo. É um caso que no Brasil não teria a mesma condição de se discutir, mas que traz luzes para a consideração individual da noção de sofrimento de cada paciente. Antes de julgarmos o desejo do paciente, seja por uma medida de ortotanásia, seja por uma medida de eutanásia, é preciso compreendermos o sofrimento desse paciente.